Então, antes de começar, eu não sei se vocês já foram apresentados, né? Mas seja bem-vindo, Wesley. Não sei se você já participou de alguma outra aula com vocês, né? Na nossa primeira vez, seja bem-vindo. E conforme nós combinamos, né, na nossa última aula, na segunda-feira, hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, né? Por quê? Eu havia planejado, né, estabelecido inclusive no plano de ensino, que agora a gente teria, aliás, vai ter, né, uma interrupção no conteúdo teórico, ainda tem uma série de regulamentos, detalhes do Código Nacional Tributário, que a gente ainda tem que discutir, apresentar, né? E, teoricamente, como é que funcionaria agora? Se vocês forem observar lá na distribuição das aulas, no calendário, a gente teria aula no laboratório de informática. E era isso mesmo, né? A ideia é que a gente tivesse essa aula no laboratório para que vocês fossem construindo o seminário, esse seminário das legislações, conjuntamente. Por quê? Primeiro porque eu não tenho por hábito ficar passando muita atividade para ser feita fora da sala de aula, porque a gente sabe que muitos trabalham, tem pouco tempo, então eu organizo no plano de ensino um período para que vocês tenham tempo de pesquisar, de preparar no laboratório de informática e o segundo motivo é que eu estou junto, né, para ajudar, tirar dúvidas, né? Agora, dada a nossa situação, infelizmente isso não vai ser possível, né? Então, mas eu não vou avançar nesse conteúdo teórico, até porque fica muito pesado. Esse próximo é um pouco mais pesado, de alguns conceitos, né, que tem a ver com o direito tributário, né? Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, só um segundo. Para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui é um livro dos mais famosos sobre direito tributário. Ele tem, deixa eu ver aqui, 1.370 páginas, né? Então é muito profundo esse assunto. É evidente que a gente não vai ter esse conteúdo na disciplina. É uma disciplina muito pesada no curso de Direito, inclusive, né? É um estudo bastante profundo, mas alguns conceitos é importante que a gente tenha, pelo menos aqueles que são importantes e fundamentais para a vida de alguém que vai atuar, né, concluído o curso nessa área de gestão comercial. Então, eu não vou continuar, né, agora com esse conteúdo, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu queria saber de vocês, eu reprogramei, vocês viram lá, né? Eu subi a tabela reformulada, corrigi lá o IOF que estava duplicado, né? Criei um grupo novo com a Dalma, o Jean e o Wesley, né? A gente está programando aí por fora, né, algumas aulas de reposição, eu estou tentando marcar com eles, para que eles possam acompanhar o ritmo do restante da turma, né? E agora, então, começa o trabalho de vocês, de pesquisa, de busca de informações, seguindo aquele roteiro que eu coloquei na sala de aula, né? Até aqui, neste momento, para aqueles que já começaram, né, tem alguma dúvida, alguma dificuldade que vocês querem estar externando aqui? Alguma curiosidade, alguma coisa? Não sei se já começaram a trabalhar, né, porque está muito recente, né? Mas alguma dúvida?
Bom, se tiver alguma dúvida, né, podem usar a própria sala de aula, o grupo do WhatsApp, fiquem à vontade para, olha, professor, esse imposto aqui, eu encontrei essa informação, é isso mesmo? Né? Será que essa informação está atualizada, não está? Fiquem à vontade para estarem perguntando e me indagando sobre esses temas, né? Como eu disse, na segunda-feira a gente vai ter que avaliar depois, né, como é que vai ser a forma da apresentação. Né? Tudo depende, inclusive, acho que eu comentei com vocês, né, vai haver uma reunião sexta-feira agora, que é o prazo final da portaria da reitoria para esse trabalho de acesso remoto, ele termina dia 3 de abril, né? Então, segundo essa portaria, acabou essa etapa, ela está sendo avaliada, né, pela equipe da reitoria, junto com os campi, né? Vai haver uma reunião, então, a reitoria e vai ser uma reunião virtual, evidentemente, né? E nessa reunião que vai ser discutido e avaliado se continua esse procedimento a partir de segunda-feira, né? A continuar, então a gente vai estar programando, né, uma forma de apresentação do seminário de vocês aqui mesmo no ambiente do Google Meet. Tem aqui o Igor. Nosso grupo vai organizar as informações primeiro para tirar as dúvidas depois. Tá ótimo, é isso mesmo, né? Continuem conversando entre vocês, né? Acho que vocês têm que aí encontrem a sua forma, criem um grupo de Google Meet do grupo, do WhatsApp, que pode ter até 4 pessoas, né? E uma outra forma muito interessante, muito utilizada, é essa de vocês compartilharem, né, o documento no Drive e, inclusive, me convidarem nesse compartilhamento, né? Você sobe o documento no Drive, esse vai sendo construído por vocês, e vocês me convidam, tem lá aquela janelinha em cima, né, do compartilhar, e me convidam porque assim eu posso ir ajudando já durante a elaboração do documento, tá? Que lá na frente vai culminar com a apresentação do seminário, certo? Bom, então, feita essa consideração inicial, continua aí o chat aberto, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mais alguma observação, né? E, como eu disse, então, a gente vai ter essa reunião do Colégio de Dirigentes, né, que na sexta-feira, onde participa o reitor, os pró-reitores e os diretores gerais, né, no caso nosso aqui é o Thiago Caproni, mas para essa reunião especificamente foram convidados todos os diretores de ensino, que são os DDS, que no nosso caso é o Matheus. Então vai ser uma reunião ampla para que se faça uma avaliação desse procedimento que a gente está adotando hoje de acesso remoto, né? Com relação a isso, eu não sei se alguém viu, né? Foi emitida uma medida provisória hoje, né, da Presidência da República, suspendendo aquela obrigatoriedade que eu comentei com vocês dos 200 dias letivos. Isso, de certa maneira, aponta para uma pressão menor, né, para que se mantenha o calendário acadêmico ativo. No entanto, essa medida provisória não é muito clara, porque se de um lado ela diz que a LDB, que estabelece os 200 dias letivos, não está valendo mais como imposição para este ano, durante o período de calamidade pública, estabelece a obrigatoriedade de manter acesso remoto. Então não ficou muito claro, né? É para suspender ou não é? Então, esse com certeza vai ser o grande assunto da reunião de sexta-feira, né? Como eu disse, é
uma reunião colegiada, né? Não basta apenas apresentar a situação do campus Poços de Caldas, tem que apresentar das 8 unidades, né? E a gente tem que lembrar que nós temos unidades onde os alunos têm mais dificuldade de acesso do que aqui. Não tem a ver com renda, não é isso, a renda é muito parecida, mas nas unidades agrícolas, que são muito grandes, 3 vezes maiores do que as outras unidades, cada uma delas, tem muitos alunos da zona rural. Muitos, inclusive, moram no campus, tem alojamento, refeitório, e vão para casa a cada 15 dias, nas férias, assim por diante. E como eles voltam para a zona rural, eles não têm, nem todos têm acesso à internet. Então, isso pode ser um complicador na continuidade. Aqui no campus Poços, a gente não está tendo esse problema. Alguns alunos tiveram algum problema, né, mas tudo isso já foi remediado e está resolvido. Mas a decisão não é só do campus, é uma decisão do Instituto como um todo. Temos que aguardar sexta-feira para saber o que vai acontecer. Bom, então, esclarecido isso, a gente volta então para aquela discussão que a gente se propôs na segunda-feira, que é uma discussão mais de conjuntura. Então, vamos lá com relação à conjuntura. Eu queria começar essa discussão com 2 indicadores, né? 2 indicadores. Hoje, eu não sei se alguém viu, né, o dólar, ele terminou o dia em R$ 5,26, que é o maior valor nominal da história. Então, esse é um indicador. E a Bolsa terminou o dia em quase 3% negativo. Então, vamos começar por aí, essa análise de conjuntura que tem a ver com a nossa atividade especificamente, que é a questão tributária, que a gente vai chegar lá. Primeiro, alguém sabe por que se fala que R$ 5,26 é um recorde histórico em valor nominal? Alguém sabe me dizer o que é isso? O que significa esse termo? Recorde histórico. Igor, não sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Valor nominal, o que significa isso? Bom, vamos lá. O dólar, Valéria também não, né? Então vamos lá. O dólar, valor ele em número? tem... Oi? Quem falou? Valor em número? Não. Não, aí não é essa a referência, né? Não é o fato de ser um valor numérico, né? Isso, Thales, é isso mesmo, em relação à inflação. Por que isso? Existe uma linha histórica, né, da evolução do dólar que normalmente tem como referência o início do Plano Real. Porque, claro que já existe dólar há muito mais tempo, né? O dólar ele passou a ser o balizador internacional, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Né? Depois do Plano Marshall, até então, o balizador internacional era o ouro, né? Então era ele que balizava. De certa maneira, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os americanos passaram a dominar o planeta, porque eles financiaram a reconstrução da Europa com dinheiro americano, porque como a Europa, os Estados Unidos não foram prejudicados pela Segunda Guerra Mundial, eram os únicos países ricos do planeta, que aí que tem que tirar os pobres, né, como o Brasil, mas eram os únicos países ricos que tinham condição de patrocinar a reconstrução da Europa. Só que algumas condições foram estabelecidas, né? Juros, inclusive, os países europeus pagam esse empréstimo até hoje. E uma das condições foi balizar as relações comerciais no dólar, porque isso fortaleceu a economia americana. Foi uma espécie de contrapartida para eles terem patrocinado isso. Bom, então de lá para cá, a moeda brasileira mudou muitas vezes, né? A gente até comentou sobre isso, né? O processo inflacionário
fez com que a moeda brasileira tivesse alterações constantes, né, durante todo esse período. Então é difícil você ter um ponto de partida numa moeda diferente, porque aí o câmbio fica totalmente impossível de se analisar. Então, normalmente se tem como referência o início do Plano Real, que foi em 1993, onde era mais ou menos, né, R$ 1, US$ 1, né, que era inclusive uma das orientações para se valorar o real. Quanto que vale R$ 1? Difícil, né? Vamos criar uma moeda, mas quanto ela vale? Ela vale, sei lá, 1 quilo de feijão, vale, né, 1 litro de gasolina. É difícil, né? Porque você tem que arbitrar. E uma das referências para se arbitrar isso era o dólar. Então, R$ 1, US$ 1. De lá para cá, foi oscilando, mas sempre subindo. Né? Sempre subindo. Então, o valor nominal do dólar sempre foi subindo. Só que como a gente tem, ainda que tenha o Plano Real tenha controlado a inflação estratosférica que a gente tinha antes dele, a gente tem um pouquinho de inflação. 5, 6, 4, 7, 8, 2, 3% de inflação anual. Então, se você for dizer assim, então o dólar hoje vale 5 vezes mais do que na época do real, em valor nominal, sim, mas em valor real, não. Porque, por exemplo, a gasolina custava R$ 1 também na época, e hoje custa 5. Então, por isso que é comentado que o recorde, né, é um recorde em valor nominal. Mas, em função da crise recente, né, primeiro a crise que o país vive de 2015 para cá, mas também a crise mais profunda do coronavírus, né, mesmo descontada a inflação, o valor é altíssimo, muito alto. O valor do dólar é muito alto. Mas um dólar muito alto, é bom ou é ruim? O que vocês acham? Hã? Alguém pode dizer? Acho que é ruim. Edine, Pode falar. eu creio que para o produtor, para o dono do produto, o dólar alto é bom para ele exportar. Ele vai, Isso. ele vai preferir exportar do que vender aqui para o próprio Brasil. Só que para o consumidor é ruim, porque como ele vai preferir exportar, vai ficar pouco produto para a gente, o preço vai subir, igual aconteceu com a carne no fim do ano. E Isso. também vale lembrar que quando o dólar está alto, valoriza as empresas nacionais também. Como valoriza, você acha que valoriza as empresas nacionais, Que Luana? eu acho que valoriza quando tem um consumo interno, que as pessoas não vão buscar importar, mas vão usar os recursos que eles têm aqui. Vinícius, vamos começar pelo Vinícius. Primeiro, realmente, né, uma resposta talvez mais técnica para isso, né, seria depende. Vamos lá, depende do quê? Vamos pensar o seguinte: primeiro, o Brasil é um país que tem grande parte da economia, enquanto PIB, baseada no mercado agroexportador. Agroexportador também mineração, tal, mas de commodities. O que é commodity? Commodity é um produto que tem seu preço estabelecido, ou pelo menos como referência, numa bolsa de valores e mercadorias. Esse é o conceito de commodity. Então, o Brasil exporta muitas commodities: café, minério de ferro, soja, milho, né? Uma série de commodities que o país exporta. Esse valor, então, baseado no fluxo dessa mercadoria, né? Por isso que é considerado commodity. Então, você pode dizer, não, mas o Brasil também exporta pepino.
Tudo bem, mas do pepino não tem preço baseado em bolsa. Por quê? Não há um grande fluxo de pepino no mundo comercializado, né? Ou de escargot, nada disso se transforma em commodity porque o volume é pequeno. Produtos com alto volume comercializado é que se transforma em commodity, porque aí o mercado começa a acompanhar esse ritmo e estabelece o preço. Então, o Brasil depende muito disso. Vamos pegar um exemplo da nossa região, que é o café. O café, ele é uma commodity, tem preço estabelecido, ou pelo menos de referência, em bolsas. O café, existem duas espécies de café, né, produzidas no mundo. Uma é o café arábica e o outro é o café canéfora, que é o robusta. O Brasil produz os dois, mas muito mais arábica. O robusta está mais ali no Espírito Santo, em Rondônia, e aqui é todo ele arábica. Bom, o arábica, então, tem o preço definido pela Bolsa de Nova York, o robusta pela Bolsa de Londres. Bom, então, quando chego aqui em Poços está cheio de comprador de café, né? Então, você vai lá querer vender o seu café. Bom, quem definiu o preço do seu café é o comprador. Só que esse comprador usou como referência o preço do café na Bolsa de Nova York. Tá? Então, ele usa isso como referência. É claro que tem um monte de coisas a mais além disso, mas a principal referência é a Bolsa de Nova York. E como não poderia deixar de ser, a Bolsa de Nova York estabelece o preço do café em dólar. Eles utilizam, inclusive, como os americanos e os ingleses têm uma outra moeda, né, uma outra medida, uma unidade de medida, o café é estabelecido por centavos de dólar por libra peso. Que tudo bem, é só fazer a conversão, se transforma em dólares por saco de 60 quilos, que é a unidade de medida que o produtor conhece e comercializa. Bom, se o dólar, então, né, sobe, que daqui a pouco a gente vai ver por que ele subiu, mas se ele sobe e o preço do café é baseado na Bolsa de Nova York em dólar, então, teoricamente, daqui a pouco eu explico por que teoricamente, né, esse produtor de café vai se beneficiar, porque ele está vendendo em dólar, então o preço do café vai subir. Do café, da soja, do milho, do minério e assim por diante. Só que nem sempre é assim. Por quê? Porque esse caso específico, por exemplo, do produtor de café, ele, para produzir café, ele depende de insumos. Alguns insumos, como os fertilizantes, por exemplo, quase todo fertilizante precisa de matéria-prima de que vem de onde? De fora, com preço em dólar. Então, ele pode vender por um preço maior, mas também vai gastar mais para produzir. Então, essa por isso que é interessante a gente sempre responder depende, né? E também, agora, para quem depende única e exclusivamente da importação, aí é tragédia, né? Porque tudo que depende da importação para a produção dos seus produtos, e aí o dólar impacta diretamente no custo de produção. Por exemplo, hoje, eu ouvi a entrevista do ministro, do Mandetta, e eles, eu não sei se foi uma portaria, um decreto, não sei o que foi, que congelou o preço dos medicamentos por 60 dias. Por que ele fez isso? Exatamente por isso, porque a quase totalidade dos medicamentos que são produzidos no Brasil são fabricados aqui, tudo bem, mas eles utilizam princípios ativos importados. Dólar aumentou. Remédio impacta diretamente no poder de pagamento dos trabalhadores, das pessoas, está lá nas despesas básicas, principalmente dos idosos e assim por diante. Então, deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Café ruim vai para o exterior, café...
ruim fica para... Não, o bom vai para o exterior e o café ruim fica no mercado interno. É muito caro produzir café de qualidade em quantidade no Brasil. O café ruim fica no Brasil e o bom vai para o mercado externo para ter mais lucro, certo? Então, esse fato, né, é uma coisa importante para a gente entender esse movimento, né? Quer dizer, como o Brasil é um país agroexportador, e aí o mercado internacional que paga em dólar e paga mais por um café de qualidade, o produtor, está correto, né? Está correto, a gente não pode julgar o produtor, porque é a renda dele, né? Ele vai preferir vender cafés de melhor qualidade para o mercado exterior, porque ele vai ser muito mais bem pago do que tentar entrar no mercado interno que não paga tão bem esse café. Esse é um fenômeno triste, né? Porque a gente acaba ficando com cafés de baixa qualidade. Né? Mas, de qualquer maneira, tanto um quanto o outro tem esse problema do custo de produção. Bom, então, se você for colocar isso numa balança, isso os institutos de pesquisa fazem, né? A FGV faz muito isso. No final das contas, entre ganhos e perdas, né? Qual é a conclusão? A conclusão que é péssima. Né? Como resultado final, ainda que alguns ganhem com exportação, mas o resultado para a economia brasileira, né, para o consumidor brasileiro, é péssimo quando o dólar sobe, porque acaba impactando diretamente na sua capacidade de consumo, principalmente a cesta básica, né, e sem que haja uma contrapartida de elevação dos salários, que são praticamente congelados. Então, de maneira geral, subir o dólar é ruim. Ponto. Né? Bom, agora, entendido isso, né, por que o dólar está subindo tanto? Alguém pode explicar aí? Pode escrever, abrir o microfone. Wesley é a matéria-prima importada dos medicamentos. Na verdade, depende muito da importação. Muito, Wesley, muito, muito. Então, por isso que dólar alto é ruim. Né? Muito ruim. Mas por que o dólar tem subido tanto? Tanto real quanto nominal. Cortou? De novo, né? Por que o dólar tem subido tanto, afinal? Né? Tanto o valor nominal quanto o valor real. Jean, porque a economia está parada? Não exatamente isso, né? Porque... Sim, Vinícius, exatamente. Né? Quando o dólar sobe, o real perde o valor. Né? Mas por quê? Por que o real está subindo? Pode até parecer estranho, né? Dizer, mas a economia está fraca e o real subindo, o dólar subindo. Bom, vamos lá, gente. Vamos tentar entender isso, mas começando, daqui a pouco eu volto para o dólar. Vamos voltar para esse outro indicador, que é o indicador das bolsas de valores, que tem muita relação com o valor do dólar. Né? O que acontece? Isso, os grandes investidores estão fugindo da bolsa e compram dólar, mas vamos entender um pouco esse fluxo, como é que funciona. A bolsa vem caindo vertiginosamente. Né? É outra coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, que alguns podem dizer assim, mas e daí? E daí que a bolsa caiu? Né? Então, a gente pegar do início da crise até hoje, deve ter caído aí em torno de 30% o valor médio das ações da Bolsa de Valores. Né? Então, na prática, efetivamente, quem perde diretamente com isso é quem comprou ações. Então, digamos que alguém tinha lá 10 mil reais em ações da Petrobras em janeiro, hoje só tem 7 mil reais. Perdeu 30%, virou fumaça. Isso é assim que funciona. Né? Mas e aí? O que essa pessoa vai fazer? Suicidar? Aí é um pouco do comportamento dessas pessoas, né, que tentar entender, ter calma, né, porque uma hora está alto, outra hora está baixo, mas vamos esquecer um pouco isso. Vamos pensar o seguinte. Então, na prática, quem está perdendo diretamente com a queda dos valores das ações são os acionistas.
que do ponto de vista de quantidade de pessoas frente à população brasileira, por exemplo, são poucos. Né? Poucas pessoas, né? Principalmente os grandes volumes comercializados. Né? Bom, mas e daí? Por que se fala tanto em bolsa, então? Vamos imaginar que tem lá, sei lá, 100 mil pessoas investindo, paciência, né? Eles vão ter prejuízo e o que a gente vai fazer? O problema é o seguinte, é que o petróleo, a gente já fala, Gustavo, a gente já fala do petróleo. O petróleo é uma outra situação. Mas o que acontece? Quem é dono, proprietário de uma ação de uma empresa, ele consequentemente, é proprietário de um pequeno pedaço dessa empresa. Esse é o conceito de ações. E ele é livre para comprar, vender, né? Por isso que oscila o preço. Né? Bom, quando uma ação tem um certo valor, né, este valor, ele representa a saúde daquela empresa. É por isso que nos afeta diretamente. Então, quando uma empresa não está muito bem, né, consequentemente, diminui a confiança nessa empresa. Quando começa a diminuir a confiança nessa empresa, quem é dono de ações dela, ou seja, um pequeno proprietário de parte dessa empresa, fala assim, opa, essa empresa não está boa, vou vender as minhas ações dela. Quando muita gente começa a vender, naturalmente o preço cai. Lei da oferta e da procura. Então, gente, a bolsa, ela não é ela que influencia a crise. Ela é reflexo da crise. Por isso que é importante para a gente. Porque uma empresa que não está bem, né, se for uma ou duas ainda passa, né, mas como é a bolsa, o índice da Bovespa representa os 20 maiores indicadores dela, quer dizer, tem muita empresa ruim, mal das pernas, né? São empresas que vão comprar menos, vender menos, vão contratar menos, vão demitir mais. Então, na verdade, a bolsa ela é uma espécie de um termômetro. E o fato da bolsa ter caído 30% significa que a nossa economia está muito ruim. Bom, isso, Wesley. Os acionistas estão deixando de investir, né, com medo de perder dinheiro. Exatamente isso. Então, o que está acontecendo? Se fosse uma crise apenas brasileira, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, primeiro, que esses investidores, eles fazem parte do que é chamado capital volátil. O que é capital volátil? De repente, tem lá um americano que tem $1 milhão para investir em bolsa. Então, ele investe hoje no Brasil, amanhã na África do Sul, depois de amanhã em Berlim, e na Rússia, volta. Então, é um capital volátil. E ele, depois de algumas décadas que se permitiu isso com a globalização, então ele circula. Se fosse uma crise apenas brasileira, como a Argentina viveu em 2002, né, como aconteceu algumas vezes em países específicos, na Rússia em 2004, aí o dinheiro sai desse país, porque o investidor fica com medo, né? Opa, o país está mal, as empresas estão mal também. Ele pega esse dinheiro e transfere para outros países. Qual é o problema? Que não tem saída, não é só no Brasil, é no planeta inteiro. Então, o que está acontecendo? É como o Wesley comentou, os acionistas estão morrendo de medo de investir em bolsas. Por isso que todas estão caindo, porque está todo mundo tentando vender ações. Para tentar, numa atitude desesperada, né, colocar o seu dinheiro em algo que tenha um pouquinho mais de garantia. Ouro, né, alguma outra coisa que dê um pouquinho de mais estabilidade. Atualmente, o fluxo tem sido muito maior para aquisição de títulos da dívida norte-americana, né? Porque, apesar de ser o epicentro do coronavírus hoje, ainda representa um pouco mais de garantia. Bom, o fato é que esse dinheiro está indo embora daqui.
Bom, vamos voltar para esse investidor americano que tem $1 milhão, né? Ele, há alguns meses atrás, falou assim, opa, gostei aí, o que está acontecendo no Brasil, a reforma da Previdência, sei lá, vou investir lá. Quando ele tem esse dinheiro lá com ele, lá no banco dele em Nova York, na Quinta Avenida, tal, como é que ele transfere esse dinheiro para aplicar na Bolsa de Valores no Bovespa? Né? Ele tem que, obrigatoriamente, antes de fazer o investimento na Bolsa, tem que fazer uma operação de câmbio. Porque ele tem dólar, a Bovespa é real. Então, ele entra no Brasil, né, vendendo os seus dólares e comprando os seus reais para vir investir na Bolsa. Então, num momento que a economia está muito boa e começa a entrar bastante investimento internacional, como o dólar é a moeda internacional, né, o que acontece? Um monte de gente vendendo dólar para comprar real, o dólar cai de preço. Tá? Então, o dólar ele é um indicador desse fluxo. O que aconteceu com a crise? O dinheiro está indo embora. Esses investidores, né, morrendo de medo, repito, não é só do Brasil, hein, de todos os lugares, eles estão indo embora, estão pegando o dinheiro deles e indo embora. Bom, o que eles estão fazendo? Os reais que eles têm aplicados aqui, eles estão vendendo e comprando dólar. Quando tem muita gente comprando dólar, o que acontece? O dólar sobe. Então, o dólar subir, bater recorde de valor nominal, valor real e tal, além de impactar na nossa economia de consumo, também é um indicador de uma fuga acelerada de capital. É gente comprando dólar para cair fora e ir para outro lugar. Né? Então, o dólar representa isso. Alguém comentou aqui sobre o petróleo, né? O petróleo é um caso específico, não lembro quem que foi. Gustavo, né? Desculpa, o petróleo é um caso bastante específico, né? Porque outros produtos, né? O café, vamos voltar para o café. O café é muito difícil de você controlar. Apesar de não serem muitos países, né? Brasil, Vietnã, Colômbia, Coreia e tal, mas são muitos produtores. O Brasil tem milhões, milhares de produtores, né? Então não dá para controlar a produção. Já tentaram, viu, gente? Já tentaram algumas vezes. Existe uma organização chamada OIC, Organização Internacional do Comércio, Organização Internacional do Café, que tem sede em Londres. Aliás, muitos brasileiros já fizeram parte, já foram presidentes dessa organização. Em 2000, de 2000 a 2002, foi o período da história recente de menores preços praticados. Foi um desastre. Aqui para a região, se alguém tem aí parentes que produzem café, perguntem para eles como é que foram esses anos, né? 2000 a 2002. Foram os períodos de valores mais baixos, né, já encontrados na história recente do café. Só que eram, de novo, valores referentes à indicação da Bolsa de Nova York. E por que a Bolsa de Nova York indicou um preço tão baixo? Porque tinha café demais e pouca gente comprando. Simples. Muito café, pouca gente comprando, o preço caiu. O que a OIC fez? Marcou uma reunião, chamou todo mundo lá em Londres e fez uma proposta. Se eu não me engano, foi a Colômbia que fez a proposta, eu acho que foi. Vamos fazer o seguinte, vamos reter, chamada política de retenção, vamos reter, se eu não me engano, era 20%, acho que era 20% de todo o nosso estoque de café. Então, é assim, na cooperativa, né? Você tem lá uma cooperativa que tem lá, sei lá, 100 mil sacas de café depositado. Vamos pegar 20 mil e guarda, não vende. Né? Isso foi discutido numa mesa, né? Vamos fazer isso? Vamos. Todo mundo assinou, todos os países assinaram, tudo muito bem, muito bonito e tal. Bom, quem é o maior produtor de café do mundo? Brasil.
produz 40% do café mundial. O Brasil voltou, o representante voltou, estabeleceu essa política, eles identificaram os armazéns e tal, retiveram, vamos fazer um esforço para reduzir o café no mundo, o preço subir. Sabe o que aconteceu? Só o Brasil reteve. Só o Brasil. Todos os outros, que são produtores menores, escoaram todo o café deles, ou seja, deram uma rasteira no Brasil violenta. Né? O Brasil perdeu muito dinheiro com essa história. Tanto que nunca mais se toca nesse assunto. Quando alguém fala em alguma prática de controlar a produção de café, o Brasil é o primeiro a dizer assim, opa, estou fora, não confio em vocês. Bom, no caso do petróleo é diferente. No caso do petróleo são também poucos países, mas poucos produtores. E aí o petróleo consegue, a indústria do petróleo consegue controlar um pouco mais esse mercado, né? Simplesmente fechando a torneira dos poços de petróleo. Só que isso não está funcionando. Né? A crise do coronavírus trouxe novidades totalmente inimagináveis. Né? Por quê? Saiu hoje uma notícia que no Brasil já caiu 50% o consumo de gasolina e diesel. Então, assim, por mais que você feche os postos de petróleo, está caindo o consumo no mundo, está todo mundo dentro de casa. Você tem 2 a 3 bilhões de pessoas dentro de casa. Dentro de casa significa carro parado. Então, não está adiantando muito esse controle da oferta de petróleo. Né? O valor caiu e vai ser difícil de recuperar isso. Né? Bom, esse é o cenário que aponta, entre outras coisas, né, para uma situação econômica muito difícil que o planeta inteiro está vivendo. Né? E tem outras coisas, né, tem outras consequências, além dessas mais econômicas, algumas consequências de própria concepção de sociedade. Não sei se alguém assistiu, na segunda-feira teve um Roda Viva com o Átila Yamarino. Eu já acompanho o Átila há bastante tempo, porque ele é professor, ele tem um canal muito legal sobre aspectos pedagógicos e tal. E o Átila, ele é um pesquisador, um virologista, né, de renome internacional, publica em revistas internacionais e tal. E eu, particularmente, claro, cada um tem o seu credo, a sua opinião, mas eu prefiro, nesse momento, me agarrar à ciência mesmo. Eu acho que é o que sobrou com mais garantia para nós é a ciência. E ele, por que ele foi chamado? Porque ele fez uma live dia 20 de março, que deixou todo mundo aterrorizado, e ele veio no Roda Viva com um tempo explicar o que ele veio apresentar. Bom, uma coisa que ele apresentou, e isso realmente é assustador, eu vi hoje na TV Plan, né, parece que aumentou muito, talvez vocês possam até me ajudar aí, né, parece que aumentou muito o fluxo de pessoas na rua hoje, no centro de Poços de Caldas e tal. Eu não sei, não fui, né, mas isso é, segundo ele, cientificamente e estatisticamente um desastre, uma catástrofe. Por quê? Ele usa como referência um trabalho que foi feito pelo Instituto Imperial inglês de Estatística, lá tem um Imperial College of Statistics, são os estatísticas mais renomados do mundo. São caras que entendem muito disso. E esses estatísticos começaram a trabalhar os dados que já estão aparecendo desde dezembro, que vem da China, Irã, Europa, Estados Unidos. Com base nesses dados, eles conseguem, são muitos dados, são milhões de dados, eles conseguem colocar isso em curvas. Né? Essa história de achatar a curva e tal. E eles fizeram, então, com base nessa velocidade, né? E isso você joga numa tabela e você tem o índice de potencial de infecção de cada doença. Tem o índice da varíola, do sarampo, da gripe, da dengue, da chikungunya, que aí, bom, já se sabe com bastante segurança qual é o índice do coronavírus, que é alto.
muito alto o nível de infecção do coronavírus. Bom, já sabem isso. E aí eles estabeleceram um estudo que tem uma margem, né? Você vai dizer, uma margem grande demais? Sim, mas é baseado em estatística. Se o país adotar todas as medidas de isolamento, considerando a população brasileira, a concentração em grandes centros e tal, você vai ter em torno de 44 mil mortos. Se não fizer nada, deixar tudo do jeito que está, né, sem se preocupar com nada, né, a gente chegaria a 1.115.000 mortos. É lógico, vai dizer, pô, mas de 44 para 1.115.000, mas é assim mesmo, né? Estatística é isso. Você pega o teu universo, pega os dados que você tem, então ele veio explicar isso, né? Então, gente, assim, é inacreditável, inaceitável, né, com base em tudo que a ciência já provou, pelo que a Itália, a França, Espanha, Inglaterra e agora os Estados Unidos passaram, né, que ainda as pessoas não tenham entendido que tem que ficar em casa. Bom, esclarecido isso, vamos voltar para o nosso conteúdo, né? Então tá. E a economia? Isso que se criou, então, uma grande discussão um pouco sem nexo, né? Quer dizer, a gente primeiro tem que preservar vidas e ponto, né? O ministro hoje fez uma declaração bastante preocupante, né? Vocês devem ter visto, os americanos mandaram 23 aviões enormes, gigantes lá para a China e compraram praticamente tudo que existe de estoque de EPIs, máscara, luva e assim por diante, né? E o ministro já fez uma observação hoje, né, que todos os contratos licitatórios rápidos que foram feitos por causa da calamidade pública, que a gente conversou na aula, né, grande parte desses contratos, ou quase todos, foram cancelados, porque o fornecedor diz, olha, eu não vou te entregar, porque a China não vai entregar. Então, ele disse hoje, né, não sei se alguém assistiu, que eles estão pensando numa resolução, emitir uma resolução do Ministério da Saúde, prorrogando o prazo de validade de máscaras, a N95, que é a máscara que mais protege os profissionais da saúde, né, orientando como lavar, reutilizar. É um desastre, né, gente? Não daria para a gente imaginar uma coisa dessa, mas é real, é fato. Se não tem, vai fazer o quê? Inclusive, a boa notícia, vocês devem ter acompanhado, né, o nosso campus concentrou todas as impressoras 3D do DF Sul de Minas e está produzindo mais rápido que pode aquelas máscaras de acrílico para doar para hospitais, ambulatórios aqui da região, para tentar proteger quem hoje tem que ser o maior, né, protegido, que são médicos, enfermeiros e tal. Porque se eles ficarem doentes, né? Bom, então, a gente tem essa realidade mais dura, mais urgente, que é cuidar desses doentes e tal, né? E tem também, lógico, que lidar com a situação econômica, né? Porque é fácil falar, né? Lógico, lato sensu, é todo mundo em casa. Mas tem, primeiro, além dos serviços essenciais, que tem que continuar abertos, né? Supermercados, farmácias, tem também as pessoas que não têm fonte de renda. E aí? Aí entra o Estado brasileiro e entra a discussão tributária da disciplina. Então, a gente saiu do dólar na bolsa, petróleo e tal, para chegar nisso, tributo. O governo ainda não sabe, né, por que o presidente ainda não sancionou, mas o Congresso aprovou uma lei, né, autorizando R$600 para cada trabalhador informal, né, vai começar com os cadastrados no cadastro único do CRAS, ainda não se sabe direito como é que vai evoluir para os que não estão cadastrados, mas qual é a ideia? É que essas pessoas tenham uma renda mínima para poder arcar com as despesas mais básicas, né, que é alimentação, né, pagar contas de água, energia e assim por diante. A Caixa Econômica também já anunciou que vai prorrogar os pagamentos habitacionais, né? Não é isenção, hein, gente? Eles vão pegar 3 meses
e jogar para o final do contrato, para que as pessoas tenham 3 meses de um pouquinho mais de alívio e também transferir esse recurso para coisas mais urgentes. E no Senado está sendo discutida uma lei essa é bem interessante, eu acho que vai na linha europeia, inclusive, né, que é pagar até 3 salários mínimos para os trabalhadores com carteira assinada no lugar da empresa por 3 meses. Então, até R$ 3.115 para cada trabalhador, né? Mas é um contrato que é feito com a empresa. A empresa deixa de ter que pagar o salário por 3 meses, o Estado entra com esse valor que vai de 1 a 3 salários mínimos, mas a empresa tem que se comprometer que depois desses 3 meses vai manter esse empregado trabalhando por mais 12 meses. Porque senão ele recebe depois, é desempregado e cria mais um problema para o Estado. Né? Vamos lá, Vinícius. Fiz um financiamento habitacional. Se eu depositar o dinheiro, eles pegam ou não vão receber durante o... Você tem que fazer um pedido, Vinícius. Nesse caso da Caixa Econômica Federal, inclusive, está valendo hoje, só pode ser por telefone ou no aplicativo do celular. Nem no site pode ser feito. Você tem que baixar o aplicativo Habitação Caixa, uma coisa assim, né? E fazer uma solicitação. Se cadastra um número de celular e vai recebendo por SMS o andamento do seu pedido. Tem algumas condições, principalmente que você não pode estar devendo mais que 2 meses, uma coisa assim. Então, o que vai acontecer? Vai suspender, se você for aprovado nessa solicitação, se ela for aceita pela Caixa Econômica, ela vai suspender até 3 meses do pagamento. Depois volta ao normal. Então, essas 3 prestações vão lá para o final do contrato, daqui 5, 10, 15, 20 anos. É uma tentativa de dar uma aliviada, né, nas contas dos trabalhadores das pessoas que têm imóvel financiado. Né? Professor. Oi, pode falar? O Igor, essa questão do financiamento aí, ela já foi aprovada? Já foi aprovada. Porque meu pai estava com dúvida nela, porque a casa do meu pai e a casa do meu irmão, eles é financiado, e aí ele queria saber como que ele entrava com esse pedido para poder conseguir suspender as parcelas da casa dele. Já está aprovado. O problema que eu vi nessa matéria de hoje é que sobrecarregou o sistema. Então o aplicativo cai, tem aquelas coisas, né, que acontecem quando tem muita gente acessando, mas já está disponível. Você tem que baixar lá esse aplicativo, chama Habitação Caixa, uma coisa assim, e aí você entra com essa solicitação e vai acompanhando por SMS, mas já está funcionando. Vinícius, por enquanto está empregado, está tranquilo. Se acontecer algum imprevisto, aí eu vou atrás... Não, calma aí, Vinícius, peraí. O recurso para trabalhadores informais, esse já foi aprovado, só depende da sanção do presidente. Ainda não sancionou. Esse outro para trabalhador assalariado ainda está no Congresso, ainda não foi aprovado. Então, ele está sendo discutido no Congresso, né? Que aí é diferente. É pagar é uma espécie de um seguro-desemprego, né, onde alivia para a empresa, ela fica 3 meses sem pagar o seu salário, né? E aí, depois dos 3 meses, a empresa volta a pagar o seu salário, só que ela tem que se comprometer a ficar com você por mais 12 meses, pelo menos. É uma outra forma, né? Outras formas que foram já discutidas e aprovadas, né, de pequenas microempresas, as MEIs, né, vão ter alguns tributos que vão ser suspensos, não vai precisar pagar por enquanto, vai passar a pagar só a partir de outubro. Então, tem uma série de medidas para tentar aliviar a economia e fazer com que ela continue girando nesse período que ainda a gente não sabe quando vai terminar, né? Pelo que os pesquisadores estão dizendo, o pico vai acontecer lá por volta de 20 a 25 de abril, então tem bastante tempo que a gente tem que ficar em casa ainda
deixar passar essa crise, né? Bom, o que isso reflete, então? Reflete primeiro, numa redução da carga tributária, porque impostos que foram postergados, né? Quando eu falei, por exemplo, de 50% de redução de consumo de gasolina e diesel, né? Isso é 50% a menos de arrecadação de ICMS, TCIDI, TCMDI. Todos os impostos que incidem sobre a gasolina e o diesel estão deixando de ser arrecadados. Então, a gente está numa situação muito difícil, e por isso, por um lado, né, queda na arrecadação. Por outro lado, esses R$600, esses R$3.000, né, vão ter que sair do Tesouro Nacional. Então, é um cenário tão imprevisto, tão inimaginável, que a gente está tendo que aprender, né, a lidar com ele sem sair da bicicleta, né? A gente vai ter que estar pedalando e aprendendo com ele. É um cenário bastante difícil, né, mas não é necessário, porque senão, na hora que terminar essa crise, vai ficar bem mais difícil da gente suportar. Bom, então, do ponto de vista tributário, né, essa queda da arrecadação, ela vai repercutir, né, em períodos mais à frente, né, porque a gente vai ter que recuperar esse caixa, né. E essa discussão está gerando outras bastante interessantes, né, e lógico, de novo, urgentes. Por exemplo, a taxação sobre as grandes fortunas. Isso é uma discussão que volta e meia, né, aparece no cenário, né? Não é uma discussão nova, está previsto na Constituição de 1988, né? E, infelizmente, o Brasil, se eu não me engano, é o Brasil e a Eslovênia, me parece, eu acho que é isso. Algum país do leste europeu são os únicos países do planeta que não cobram esse imposto. Todos os países cobram valores sobre grandes fortunas. Só que ninguém no Brasil teve coragem de implantar isso, de 88 para cá. Ninguém. Já entrou direita, já entrou esquerda, já entrou meio, já entrou centro. Ninguém teve coragem. E agora, essa discussão volta, né, porque é mais uma forma de tentar arrecadar recursos para equilibrar as contas, né? Vamos ver mais algum comentário aqui. É bem provável que possa acontecer um aumento do desemprego depois, né? Empresas podem acumular dívidas e a única opção seria o desligamento dos colaboradores. Sim, Wesley, a ideia é que não aconteça isso, né? Tentar uma espécie de um soro na veia da economia para que ela suporte esses prováveis 3 meses de estagnação para depois voltar o ritmo de crescimento. Só que depende de tantas coisas, né, que não dá ainda para fazer previsões. Então estão aparecendo essas outras possibilidades, taxar os bancos, taxar as grandes fortunas, né, e que são tentativas de reequilibrar o caixa. Isso vai ter que acontecer. É evidente que 2020, 2021 vai ser impossível, né? A previsão já sem o coronavírus do déficit para 2020 era 150 bilhões de reais, aproximadamente, e já se estima que com essas coisas que já estão aprovadas, sem contar as novas, né, esse déficit suba para 400 bilhões de reais. Que a gente vai ter que arrumar um jeito de pagar, né? Ou pagar, criar títulos para rolar essa dívida para frente, porque, no fundo, é isso que o Wesley comentou, né? Se a gente não fizer isso, aí o problema vai ser muito mais grave, né? Que, inclusive, pode apontar até por um caos social, né? As pessoas sem dinheiro, sem renda, com fome, com famílias e tal. Então, é a tentativa de equilibrar isso usando o que existe de reserva, mas apontando para o futuro uma necessidade de recuperar esse valor com arrecadações futuras. Tá? Mas vamos ver, e aí, o que vocês acham disso? Dúvidas? Comentários?
Alguém quer comentar? Opa, problema no áudio? Ah, desculpa, eu não rolei aqui a... Thales, por que será que para emprestar dinheiro para outros países em crise, igual Cuba e Venezuela, o governo liberou rápido? Mas para liberar estas medidas no nosso país é bem mais demorado e burocrático. Bom, esse caso de Cuba, eu já vi até um documentário, né, que como é que ele chama? Da Record, esqueci o nome dele. Eles fizeram um documentário bem interessante, né? Na verdade, o dinheiro que foi liberado do BNDES para Cuba, né, foi para a construção de um porto, porque Cuba, como está ali no meio da América Central, está numa região muito estratégica para a movimentação de navios, principalmente os que atravessam o Canal do Panamá, né? E esse recurso foi liberado pelo BNDES, mas olha que interessante. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até procurar esse link, né? Eu não estou defendendo, não, nem né? Mas esse dinheiro foi para empresas brasileiras que foram construir esse porto em Cuba, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, né, com as coisas que a gente ouve, né, para não... Né, e aí, assim, mas é rápido? Sim, dinheiro do BNDES para investimento. A Odebrecht usou para fazer obras na África, né, quer dizer, o dinheiro do BNDES é para isso. Não é isso que está em discussão agora, Thales. O que está em discussão agora é dinheiro do Tesouro Nacional, ou seja, dinheiro do contribuinte brasileiro para doar para os brasileiros. Essa decisão, por isso, não é tão simples assim. Não é um investimento do BNDES, seja para quem for, mas é dinheiro do Tesouro Nacional para doar. Isso depende de autorizações legislativas, judiciárias, né, executivas, portarias, decretos, por isso que há todo esse cuidado na liberação. Eu, particularmente, acho que foi até rápido demais. Eu só não entendi ainda por que não veio a sanção presidencial nem ontem nem hoje. Deve ter algum motivo lá com a economia por não ter sancionado. Mas no legislativo foi muito rápido, né? Então, agora o impacto é muito grande, né? Sabendo que o Banco Nacional anunciou em janeiro que tem 359 bi para estabilizar. Ah, tá. É importante você comentar isso. Realmente, né? O Banco Central, ele tem já não é mais isso, tá? Me parece que já caiu muito, né? Justamente para tentar equilibrar o câmbio. O que é isso, né? O Banco Central, ele tem um dinheiro depositado, né, que é como se fosse uma poupança nacional, né, uma poupança. E para que você usa a poupança? Para momentos de crise, de problema, né? Então, alguns dizem assim, vamos pegar esse dinheiro e vamos injetar na economia. Calma lá, calma lá. O dólar talvez estivesse até muito mais alto do que está hoje. O que o Banco Central faz? Na hora que tem esse monte de investidor internacional, mesmo nacional, né, caindo fora daqui e investindo em título da dívida americana, comprando dólar, muita gente comprando, o preço sobe. O que o Banco Central faz? Vende dólar, quer dizer, injeta mais dólar no mercado para diminuir a pressão, né, e não deixar esse dólar subir demais. Alguns, inclusive, falam assim, mas estão torrando as reservas. Não é bem esse o termo. Por quê? Na hora que o Banco Central vende dólar, né, para tentar diminuir essa pressão, para que o valor nominal não suba, né, o Banco Central ele não está dando dólar, ele está vendendo dólar. Então, ele está trocando a reserva de dólar para real. Então, não é assim, torrando a reserva, não é bem esse o termo. Claro que, se o dólar continuar se desvalorizando, como ele ficou com o real na mão, ele vai perder em valores reais, mas não é exatamente esse o termo.
O problema é que está chegando num ponto que é tanto recurso indo embora que o Banco Central não está conseguindo conter essa elevação do valor nominal do dólar. Otávio, comprar título da dívida do governo é um bom investimento? Digo, rende bastante juros. Bom, Otávio, o título da dívida, né, são as TDRs e TDAs, são os que talvez hoje movimentam bastante, né, o mercado financeiro. Eles têm formas diferentes de estabelecer a sua taxa de retorno. Né? Então, você tem de curto prazo, médio prazo e longo prazo, com taxas diferenciadas. Né? Os títulos, eles têm valores de rentabilidade pré-fixados. Não são valores muito altos, não, até porque não faz muito sentido ter valor muito alto, com a taxa Selic muito baixa. O que te garante título? Né? O que te garante o título? Que a chance do país falir é praticamente zero. Então, é isso que transforma o título num bom investimento. Agora, do ponto de vista de juros, isso depende. Você vai ter que fazer uma comparação com letra de câmbio, CDB, fundo de investimento patrimonial, quer dizer, e aí eu não sou investidor, não sei. Então, você tem que pegar, tem várias tabelas que você procura na internet, pega lá e olha, alto risco, baixo risco, médio risco, e aí você vê as taxas de cada um. Normalmente é assim, né? Alto risco tem um retorno maior, baixo risco tem um retorno menor. Né? Por exemplo, a poupança. A poupança tem um baixíssimo retorno, mas o risco é zero. Porque não existe possibilidade de você perder o dinheiro na poupança, porque ele é protegido pelo Tesouro Nacional. E não incide imposto de renda. Então, essa é uma discussão longa aí, né? Quer dizer, teria que fazer uma comparação com outras formas de investimento. Né? Mais alguém? Eu acho assim, mas e agora, né? Acabou tudo? Estão perdidos? Gente, pelo amor de Deus. Eu costumo muito usar um exemplo que, para mim, é muito, muito real e muito próximo, que é do meu pai. Né? Meu pai, ele nasceu em 1930, na Itália, e veio para o Brasil em 1951, com 21 anos. Ou seja, ele passou dos 9 aos 15 anos durante a Segunda Guerra Mundial. E o detalhe, ele morava a menos de 1 quilômetro de um aeroporto, ou seja, constantemente bombardeado. Minha avó meu avô fizeram um buraco assim perto da casa, e quando vinham as sirenes, todo mundo se escondia porque o avião não tinha uma pontaria tão boa assim, as bombas caíam pertinho da casa. Que situação pior do que isso? Eu acho assim, né, a gente tem que referenciar um pouco. E a Itália hoje é um dos países mais ricos, tudo bem, está sofrendo, mas é um dos países mais ricos do planeta. Então, gente, não é assim. São crises passageiras, mas que, sem dúvida nenhuma, e esse Átila, sugiro quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube, Roda Viva, do dia 30 de março, está disponível lá. É um programa de 1h30, 2 horas, mas vale a pena, né? Ele comenta isso, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer. Uma coisa é certa, a gente vai ter um mundo diferente daquele que a gente conhecia. Ele não está dizendo nem que é melhor ou que é pior, é diferente. Por exemplo, um mundo que vai tratar de uma forma diferente o fluxo internacional de pessoas, seres humanos. Por quê? Eu achei muito interessante, né? Eu tenho ouvido algumas coisas, a culpa é da China, culpa do vírus chinês. Gente, que bobagem, né? O mundo é um só, né? Como se o brasileiro não consumisse animal silvestre. Tatu, paca, capivara, e como se esses bichos não tivessem vírus também. Então ele diz o seguinte, que, na verdade, a culpa não é do vírus, a culpa não é da China, a culpa é nossa
seres humanos, que fizemos uma opção civilizatória. Qual foi essa opção? Sair da zona rural, sair das pequenas cidades e ir para grandes cidades se amontoar. Eu tenho certeza, temos aí 27 alunos assistindo, eu tenho certeza que a maior parte de vocês tem histórias familiares recentes, não muito antigas, né, desse fluxo. Não é isso? Avós, pais, tios, que saíram da zona rural e vieram para a cidade, ou saíram de pequenas cidades e vieram para Poços. Então, foi uma opção civilizatória. Essa é a primeira. E a segunda opção civilizatória foi circular pelo mundo. Eu vi um tempo atrás, né, que São Paulo, agora não, parou tudo, mas São Paulo, normalmente, se você considerar Guarulhos e Congonhas, tem 1.700 pousos e decolagens de avião por dia. 1.700. Grande parte deles internacionais. Ou seja, gente amontoada e gente transitando. Né? Bom, qual é a consequência disso? A consequência é que esses vírus, eles existem, né? Por aí está cheio, tem muito mais do que isso, né? Ele diz que não duvida nada esse ano que vem vier Covid-20, Covid-21 e tal, porque é um fenômeno natural da natureza e com um grande potencial de disseminação, porque a gente fez essa opção civilizatória. Ele citou um caso interessante, né, que é do MERS, um vírus chama MERS, M-A-R-S, está lá no Oriente Médio, lá confinado, né, numa região lá, e que está confinado principalmente com pastores de camelos, uma coisa assim. Está lá, quietinho. Só pega entre eles. Só que, estatisticamente, eles já viram que a letalidade do Covid-19 está em média de 2%, né, de morte. Esse MERS é 30%. Então, você já imaginou se esses pastores resolverem viajar por aí? Então, é isso que está provocando esses fenômenos. H1N1, gripe aviária, né, e assim por diante agora com Covid-19. Então, provavelmente, né, os países vão começar a estabelecer regras mais duras para você ficar viajando. Então, é isso que ele quis dizer, que a gente vai encontrar um mundo diferente. Talvez as pessoas, sei lá, comecem a pensar em voltar para cidades menores, para evitar aglomeração, para correr menos risco, né? São situações que vão aparecer. Agora, gente, vai passar, é evidente. Né? Se passou a Segunda Guerra Mundial, se a gente passou tantos problemas, por que não vai passar por esse? Mas a gente vai ter que aprender. E uma coisa que está ficando bem interessante nesse processo é o papel do Estado. Né? Alguns ainda defendem, é uma opinião pessoal, né? Para mim é uma grande bobagem, esse liberalismo exacerbado, exagerado. O mercado resolve tudo, coitado do mercado. Não ia resolver nada, né? Se eu estivesse sozinho. Quem resolve é o Estado. E não tem problema nenhum nisso, não tem nenhum pecado nisso. Nós pagamos impostos para quê? Para que o Estado nos ajude, nos proteja nessas horas, principalmente. Mais alguém aí, gente? Algum comentário? Enquanto vocês vão pensando, vão digitando, né? Como sempre, essa aula está sendo gravada. Daqui a pouco eu recebo ela do Google Meet, subo lá na sala de aula, fica gravada para quem quiser ou acompanhar e ver. E a gente tem, de novo, também o grupo do WhatsApp, né, para quem tiver dúvidas, perguntas sobre o trabalho, perguntas sobre a tendência mundial, da economia e tal, estou totalmente à vontade para responder no grupo ou no privado. Assim, se for muito particular, me perguntem no privado, né? Vamos tentar evitar, porque às vezes é uma dúvida sua que outros têm, né? Faça no grupo que outras pessoas tenham a oportunidade de ver também. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês. Dependendo da reunião de sexta-feira, a gente se vê segunda-feira,
da mesma forma. E aí continua, então, o trabalho de vocês, o exercício, que é preparar o seminário sobre os impostos segundo aquela tabela e segundo aquele roteiro que eu passei. Tá bom, gente? Conversados? Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês, então.